Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Henrique da ADECOL Matriz. Chegamos à lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical deste domingo 17 de março de 2024. Tem como o tema o culto da Igreja Cristã. Leitura diária deste sábado tem como tema louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Vamos à leitura diária deste sábado, que se encontra em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18 a 20, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos em Cristo, nós glorificamos ao Senhor e adoramos, pois prestamos um culto ao Senhor de gratidão, de louvor, de adoração e exaltação ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, o verso de número 1, dizendo assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto é um culto racional, é um culto de equilíbrio, é um culto de sabedoria, é um culto de inteligência para um Deus criador dos céus e da terra. Prestamos a Ele um culto de sacrifício, vivo, santo e agradável. O apóstolo São João, ele escreve em João, capítulo de número 4, o verso de número 23, quando a mulher samaritana tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela, de fato, de verdade, não sabia ainda o que era ser uma verdadeira adoradora. Então, o Senhor Jesus lhe ensina a verdadeira adoração. João, capítulo 4, versos número 23, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Queridos irmãos em Cristo, não só devemos adorar a Deus em espírito, mas também em verdade. Adoramos a Ele com toda a nossa inteireza de coração. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o verso de número 1, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele local no dia de Pentecoste, marcou a vida dos discípulos que estavam ali adorando, cultuando, buscando ao Senhor. Diz assim o primeiro versículo de Atos 2: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, no lugar da adoração, no lugar da exaltação, no lugar aonde Deus manifestou a sua glória. Versículo de número 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sim, querido irmão, era onde o Espírito dominava, era onde o Espírito falava, era onde o Espírito agia. Nossos cultos não pode ser culto meramente formais, precisa ser culto verdadeiramente espirituais para a glorificação do nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição diz assim: Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo de número 14, o verso de número 26. Que possamos sempre exaltar o nome do Senhor, que o nosso culto seja edificante para a glória do nome do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Amém.